Chega mais você que está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio. Essa é praticamente uma playlist especial com aulas de filosofia e sociologia para o Enem. E o papo de hoje é sobre filosofia helenística. Solta a vinheta. Então, a filosofia helenística é a cereja do bolo da filosofia antiga. A gente sabe que o pensamento filosófico da antiguidade é um rolê que vai de mito, período pré-socrático, período socrático, que finaliza ali com Aristóteles e agora a gente tem um período helenístico. O próprio termo helenístico se refere a uma conjuntura histórica que se refere ao helenismo. O helenismo, ele é um recorte histórico que vai do Império da Macedônia de Alexandre até o Império Romano. A palavra helenismo vem da cultura helênica. Os helenos eram os gregos. Alexandre era um grande imperador, de fato um grande imperador, que ali com pouco mais de 30 anos já tinha conquistado o mundo inteiro. E a visão de Alexandre não era a visão apenas de anexar territórios, a visão não era apenas de destruir exércitos inimigos e conseguir enriquecer do ponto de vista material. Alexandre imprimiu uma lógica que era de preservação do saber, da cultura e da arte dos povos dominados. O helenismo, então, ele é um movimento de multiculturalismo que vai ter como base a Grécia, porque a ideia era pegar a cultura e o idioma gregos e levar para o mundo e pegar a cultura e o idioma do mundo para trazer para a Grécia. Então, esse é o cenário. O cenário social, cultural e filosófico deixa de ser a polis grega e passa a ser um cenário cosmopolita. Ou seja, os cidadãos não eram mais cidadãos da polis, eram cidadãos do mundo. E esse mundo era justamente a reunião do Ocidente com o Oriente, uma grande realização do próprio Alexandre, que morreu muito cedo, nós sabemos disso porque estudamos história, e o seu império foi dividido por seus generais. E a partir dessa divisão, a gente percebe que essa fragmentação, combinada com esse pluralismo cultural ou multiculturalismo, fez com que as pessoas elas passassem a entender que as suas vidas não seriam mais definidas por critérios políticos. A felicidade não seria alcançada por princípios que pautariam a vida de todas as pessoas. Como assim, professor? Pois é, Aristóteles, por exemplo, ele definiu que a busca pela felicidade passaria pela ética. Então, Aristóteles entendia que essa ética era a ética do bem comum. Então, ela estava no campo relacional. A gente poderia resolver isso na polis. Mas e agora que o mundo mudou, a vida em sociedade mudou? Você vê pessoas de várias partes, de várias culturas, de várias crenças, de vários valores e morais compartilhando do mesmo espaço. Então, a filosofia, ela vai se dedicar muito mais a esse campo, ao campo do bem-estar, ao campo da moral, ao campo da ética. Então, essa é a grande marca da filosofia helenística. Então, na filosofia helenística, e aí nós vamos pontuar isso, a palavra ataraxia, ela é muito, mas muito importante. A palavra ataraxia, ela pode se referir a bem-estar, pode se referir a paz interior, e é a partir dessa ataraxia que vem, a partir de uma aplicação pessoal de uma filosofia de vida, que as pessoas poderiam alcançar a eudaimonia. Então podemos dizer que no período helenístico, essa arte do bem viver é a roupagem dessa filosofia que nós vamos verificar no pós-Aristóteles, nesse recorte do Império da Macedônia ao Império Romano. O Enem já cobrou amplamente a filosofia helenística. E a filosofia helenística, ela não necessariamente vai ter um grande pensador que vai construir uma obra extensa e a partir dele nós vamos ter como resultado questões que a gente encontra lá na prova. Não é necessariamente assim. Nós temos, na verdade, correntes de pensamento dentro da filosofia helenística. Essas correntes de pensamento, as principais são estoicismo, epicurismo, ceticismo, hedonismo e cinismo. Essas são as principais. Então, num cenário cosmopolita, num cenário de hibridismo cultural, de multiculturalismo, nós entendemos historicamente que o desafio de viver bem, de viver feliz, que era do relacional, ele, aristotelicamente falando, ele ficou um tanto quanto inviável. Então, os pensadores começaram a trazer uma espécie de doutrina ou trazer uma série de ensinamentos para que as pessoas pudessem alcançar a
ataraxia e assim poder chegar até a eudaimonia. Ataraxia, bem-estar, tranquilidade, paz, e eudaimonia seria a felicidade, um estágio ainda mais elevado de ânimo, digamos assim. Então vamos começar a refletir sobre a filosofia helenística a partir dos estoicos. Primeira coisa que você vai ter que pontuar no seu estudo é que os grandes nomes do estoicismo são Sêneca, Cícero e Epiteto. Esses caras, eles são grandes nomes, não são os únicos, mas são os principais. E eu digo os principais porque eventualmente você encontra numa questão um trecho ou uma referência a um desses caras. Se aparece o nome dele, você já sabe, esse cara é estoico. E a filosofia estoica, assim como as outras correntes, elas vão apresentar pra gente uma forma de alcançar a ataraxia e a eudaimonia, e eles vão dizer também o que é que se configura como grande empecilho ou quais seriam os grandes obstáculos. Então, o que é que ajuda na nossa busca e o que é que atrapalha. Os estoicos, eles vão pregar uma ética naturalista. Eles vão pregar um certo conformismo. Eles vão pregar o amor fati. Pois é, a aceitação da vida como ela é. Podemos dizer que na perspectiva estoica, o desejo e o prazer, eles acabam sendo esses grandes obstáculos entre o ser humano e o bem-estar, entre o ser humano e a felicidade. Nós costumamos nos apegar às coisas, nós costumamos nos apegar às pessoas. A ética naturalista é uma compreensão de que a natureza ela é cheia de ciclos, e esses ciclos eles envolvem nascimento e morte, chegada e partida. Então, os estoicos eles entendem de uma perspectiva ou de um modo resiliente e resignado que nós precisamos nos adaptar à fartura e à falta, que é importante levar em consideração que o prazer e o desejo eles acabam afetando negativamente o nosso estado de ânimo e que nós precisamos não é ter uma vida de renúncia às coisas. Você pode desejar, o que você não pode é ser escravo do desejo. Entenda, não é voto de pobreza o que o estoico está pregando. O que ele está dizendo é que o desejo não pode ser maior do que a razão, do que a consciência de que nós não necessariamente somos donos de nada. Nós somos, na verdade, grandes privilegiados de estarmos vivos. Então, eles vão pregar essa vida, de certa forma, de adaptação às condições, de não sujeição do indivíduo ao desejo e ao prazer, porque dessa forma nós teremos condições de alcançar a ataraxia e a eudaimonia. Agora, o epicurismo. O epicurismo tem como grande nome Epicuro. E Epicuro, ele tinha vários discípulos, e a grande pregação de Epicuro é que não necessariamente a gente tem que ser contra o prazer, ser contra o desejo. Na verdade, o que o epicurismo prega é que os excessos é que acabam com a gente. Então podemos até, de certa forma, ver uma influência aristotélica nessa filosofia epicurista. Inclusive, já foi cobrado no Enem uma questão onde foi abordado esse tema, e a ideia era justamente essa: um prazer moderado, um desejo moderado, e assim, na perspectiva epicurista, nós poderíamos alcançar a ataraxia e a eudaimonia. O que é que poderia ajudar a gente nesse percurso, nessa caminhada? A razão. Epicuro entendia que a razão, que vem do latim ratio, e ratio nesse sentido, latino, é calcular, medir, quantificar. A razão poderia nos ajudar, assim como dizia Aristóteles, a evitar os extremos, a evitar os excessos. No caso da filosofia hedonista, a ideia é usar o prazer, usar o desejo como grande ferramenta de busca da ataraxia e de busca da eudaimonia. De acordo com Aristipo, um dos grandes nomes do hedonismo, o que faz com que o ser humano ele perca o ânimo, ele perca o bem-estar e a paz interior é justamente estar desprovido do prazer, poder não satisfazer o desejo. Na medida em que o ser humano ele pode usufruir do prazer e ele pode satisfazer os seus desejos, ele vai elevar o seu estado de ânimo, ele vai elevar o seu bem-estar e assim ele vai poder alcançar a felicidade. Então a gente viu aí uma escala, né? Os estoicos combatendo o prazer e o desejo, o epicurismo defendendo o meio termo e o hedonismo abusando ao extremo de um apego ao desejo e ao prazer. Então fica aí a dica. Um outro referencial importante dentro do pensamento filosófico do período helenístico é o ceticismo. O grande nome do ceticismo foi o pensador Pirro. Recentemente, inclusive, foi cobrado no Exame Nacional de Ensino Médio. E de acordo com o ceticismo, o que é que acaba prejudicando a nossa busca pela ataraxia e pela eudaimonia? É a crença na possibilidade de que nós tenhamos condições de alcançar a verdade, um saber verdadeiro, um conhecimento verdadeiro. Na medida
medida em que nós acreditamos sermos detentores de algum saber verdadeiro, nós vamos colocar isso à tona, nós vamos colocar isso em prática e automaticamente nós vamos nos deparar com contradições, nós vamos nos deparar com outras versões de um saber verdadeiro, de uma crença, de uma ideologia, o que vai acabar conspirando contra a nossa ataraxia, contra a nossa eudaimonia. Então o que é que os céticos pregam? Eles pregam que nós devemos duvidar de qualquer possibilidade de alcançar um saber verdadeiro. O ceticismo, enquanto filosofia helenística, ele diz que é muito importante que nós tenhamos uma defesa daquilo que nós pensamos, que nós tenhamos uma defesa daquilo que nós idealizamos, mas nunca colocando aquilo como uma palavra final, aquilo como uma verdade, aquilo como absoluto. Na verdade, não é crime expor, não é crime pensar aquilo que a gente pensa, mas entender que nós não temos a capacidade de alcançar algo absoluto, algo que seja verdadeiro de fato. E por fim, nós temos o cinismo. Os dois grandes nomes do cinismo foram Antístenes, que foi discípulo de Sócrates, e Diógenes, o cínico, uma figura extremamente simpática e carismática e popular, que é lembrado como um homem que vivia na rua, que vivia dentro de um vaso e que andava nu e que adotou como família os cães. Inclusive a palavra cinismo vem de kínicos, que significa cão. Então, o que é que o cinismo prega? O cinismo diz que o que atrapalha a nossa busca pelo bem-estar e pela felicidade são justamente as convenções sociais. Viver de acordo com o padrão, viver de acordo com a moralidade, viver de acordo com aquilo que é celebrado pela sociedade, que não questiona e que acaba tendo, na verdade, uma vida falsa, uma vida fake. Então, de acordo com o cinismo, na verdade, não existe um padrão a ser seguido. A ideia não é ser feliz copiando Diógenes, por exemplo. A ideia é ser feliz tendo uma vida autêntica. E quem é que define essa autenticidade? O próprio indivíduo. Então, a única maneira de ser feliz é olhando para dentro de si, e aí a gente percebe, né, essa linha, se Antístenes foi discípulo de Sócrates, e Sócrates era um defensor do autoconhecimento, então faz todo sentido. Antístenes defendia o autoconhecimento, Diógenes vai defender o autoconhecimento. E a partir desse autoconhecimento que nós vamos romper com os padrões impostos pela sociedade, com as convenções sociais, com um projeto de vida que não foi criado pelo próprio indivíduo, mas foi celebrado pela coletividade, e aí o indivíduo vai ter, a partir da vida autêntica, a possibilidade de viver bem e de ser feliz. Então fica muito atento com relação à filosofia helenística. Nós temos uma série de questões recentes que foram cobradas no Enem, inclusive algumas delas vão aparecer aqui no material que vai estar na descrição. Você vai poder ter acesso a esse material aqui na descrição e você também vai ter condição de tirar dúvidas aqui nos comentários, na comunidade. Você que está estudando aí, sabe que tem mais gente se preparando em casa, que está nesse rolê de Exame Nacional de Ensino Médio 2020. E a minha ideia é justamente essa, que você possa me ajudar a propagar esse conteúdo. Então ativa as notificações, se inscreve, porque a gente já tem vídeo novo toda quarta, mas nós vamos ter mais de um vídeo por semana, pelo menos nesse contexto inicial aqui, né, de começo de ano, justamente para poder ajudar você com vídeos um pouco mais extensos, com mais explicação, com material de apoio, para que você possa suprir aí a tua necessidade de se preparar de uma forma mais efetiva, de uma forma mais profunda para o Enem, beleza? Então, é isso aí. Continua acompanhando o nosso canal. Um grande abraço e até a próxima.